Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Quarto de Despejo, escrito por Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus é a pioneira da conhecida literatura marginal. Hoje existem muitos autores que saem das favelas, das comunidades, que são marginalizados e têm uma intelectualidade impressionante, acima da média, que conseguem produzir obras muito interessantes e com um ponto de vista de quem vive à margem da sociedade. Quarto de Despejo inaugurou essa forma de literatura no Brasil. Carolina Maria de Jesus, que havia nascido em Sacramento, em Minas Gerais, em 1914, durante o período em que ela viveu em Minas Gerais, ela chegou a estudar, ela chegou a frequentar a escola por 2 anos. A professora da Carolina de Jesus foi uma grande inspiração para ela e uma das pessoas que ela incentivou a cultivar o hábito da leitura. Então, durante essa trajetória de sair de Minas Gerais e passar a viver numa das primeiras favelas de São Paulo, ela tinha um emprego como empregada doméstica, então ela tinha onde morar e tinha um salário fixo. Mas quando ela ficou grávida, ela não podia mais continuar nesse emprego, ela passou a viver na rua. Naquela época, alguns políticos tiveram a ideia brilhante assim, de limpar a cidade da pobreza fazendo o quê? Recolhendo todos eles da rua e jogando na favela do Canindé, que foi uma das primeiras favelas da cidade de São Paulo. Carolina Maria de Jesus foi catadora de lixo e ela lia tudo que ela encontrava. E esse hábito de leitura que ela manteve a vida inteira dela foi o que deu para ela estrutura para desenvolver a linguagem que ela tem, que nesse livro você percebe que existem erros gramaticais e erros de ortografia, mas ao mesmo tempo a estrutura narrativa dela é muito envolvente. Os erros gramaticais assim não me perturbavam em nada, eles se fizeram presente o tempo todo, você percebe que está errado, mas não me prejudicou a leitura, para mim foi tudo muito fluido. E até mesmo o vocabulário dela era bem sofisticado e a forma como ela estruturava as frases dela, o texto dela, é muito bom de se ler, chega a ser poético. Uma escritora única na literatura brasileira. A única forma de ter essa linguagem que ela tem é sendo quem ela é. E não adianta, por exemplo, uma pessoa como eu tentar reproduzir isso. Eu não vou conseguir. Porque tem que viver a vida dela, andar dentro dos sapatos dela para entender a forma como ela entendia as coisas. Durante a atividade dela como catadora, quando ela encontrava um caderno, ela utilizava para escrever. E ela chegou a produzir obras ficcionais, ela mantinha diários. Ela também era poeta, chegou a escrever diversos poemas. Ela chegou até mesmo a escrever letras de músicas. A produção literária dela era muito ampla. Durante a década de 50, um jornalista chamado Audálio Dantas descobriu Maria Carolina de Jesus e começou a publicar alguns trechos do diário dela na revista Cruzeiro, que na época era uma revista de grande circulação. Esses trechos de diário que foram publicados nessa revista tiveram uma boa repercussão e em 1960, Audálio Dantas editou este livro que nós vemos aqui. E lançou esse livro que foi um grande sucesso, foi um grande best-seller na época dele. Chegou a ultrapassar em vendas autores como Jorge Amado. Esse livro chegou a 100 mil cópias vendidas, foi um grande sucesso. Com isso, Maria Carolina de Jesus conseguiu sair da favela com seus filhos, comprar uma casa de alvenaria, que é o que ela queria, e continuar a produção literária dela. Quando uma pessoa, vamos dizer, de classe média, lê uma história dessa, ela se choca com a realidade que a Maria Carolina de Jesus escreve. A violência, a agressão, a podridão do que é viver na favela e a fome que é sempre presente. Mesmo nos dias que eles têm que comer, eles não sabem se no dia seguinte eles vão ter uma refeição novamente. Apesar de tudo que ela vivia na favela, de toda a violência e de todos os maus tratos, ela chega a ser uma figura quixotesca. Ela mantém uma atitude de nobreza muito forte ao longo da história. E as opiniões dela e o senso crítico dela são impressionantes. A importância desse livro para a cultura brasileira engloba a nossa própria história, fatos reais que aconteceram durante o desenvolvimento da cidade de São Paulo, engloba questões políticas, engloba críticas sociais muito interessantes. E acompanhando as opiniões e as ideias que Carolina de Jesus tinha, você vê que ela era uma pessoa muito à frente de seu tempo e que ela era muito comprometida com ela mesma.
é o tipo de leitura que eu consideraria obrigatória nas escolas, sabe? Eu acho que esse deveria ser um dos livros adotados pela FUVEST para o vestibular, porque ele tem uma importância histórica e social muito grande para o brasileiro. E você, o que acha? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada por me assistir e até a próxima!